Bom, essa questão ela fala de um problema que ainda existe no Brasil, embora tenha diminuído sensivelmente nos últimos anos. Em 2014, foi até noticiado com grande prazer, né, pelas mídias, pelos governantes, que o Brasil foi retirado do chamado Mapa da Fome da ONU. Não existe mais fome no Brasil? Existe. Existe fome no Brasil ainda, o que é muito triste. Mas o Brasil já não é mais um dos casos mais preocupantes de existência da fome no mundo inteiro. Okay? Isso vale principalmente em função de algumas políticas que buscaram, né, dar maior condição para os trabalhadores de ter acesso ao alimento. A gente está sempre acostumado a falar algo que já soa como um clichê. O problema da fome não é a produção de alimentos, e sim a sua distribuição. Por que é clichê? Porque muita gente repete isso. É entendido, mas não, as pessoas não vão muito além disso. O que nós queremos dizer com isso? A produção alimentar no mundo é excelente, é capaz de alimentar todo mundo com sobras. O problema é a distribuição, mas o alimento não é distribuído. Porque você tem uma produção desigual de riquezas e você tem um acesso muito desigual a riquezas. Então, ao mesmo tempo que você tem pouquíssimas pessoas fazendo parte de mais de 70%, 80% do PIB mundial, você tem uma existência de muitas pessoas que recebem muito pouco ou nada. Então, se você tem no mundo inteiro um acesso alimentar pela compra, pela aquisição, visto que a população cada vez mais urbanizada já não produz mais o próprio alimento, tem uma relação direta entre o consumo alimentar e o poder aquisitivo, o ganho, né, o rendimento de uma família. Obviamente o alimento é o item mais básico, mais essencial, vai ser o primeiro item de toda a família. Mas às vezes, em algumas áreas do Brasil e do mundo principalmente, o rendimento familiar mensal é insuficiente para você comprar o mínimo que a gente chama de cesta básica. Né? Então, se você não tem acesso ao básico, você começa a passar fome. Em alguns casos de miséria extrema, a fome é algo recorrente. Inclusive, na década de 90, a TV Globo ganhou prêmios com uma recente reportagem que foi muito interessante, muito bem construída, sobre a fome no Brasil. E era uma reportagem bem densa, bem triste, que ganhou prêmios internacionais, denunciando a existência disso. E os dois textos que você tem na questão, eles tratam justamente disso. O primeiro texto de José de Castro fala que os baixos índices de produtividade agrícola se constituíram como fatores de base no condicionamento de um abastecimento alimentar insuficiente e inadequado às necessidades alimentares do nosso povo. E assim ele fala que o Brasil tem se industrializado, tem enriquecido, mas não conseguiu se libertar da fome. E embaixo, um texto falando que as evidências contidas no mapa da fome consiste na constatação de que o problema alimentar no Brasil não reside na disponibilidade e produção interna de grãos e dos outros produtos tradicionalmente consumidos no país, mas antes no descompasso entre o poder aquisitivo de ampla parcela da população e o custo de aquisição de uma quantidade de alimentos compatível com as necessidades do trabalhador e de sua família. Então, a persistência da fome, segundo os dois textos, resulta principalmente do quê? Renda insuficiente dos trabalhadores. Não dá, mesmo com o rendimento de uma família de trabalhadores, não dá para ter acesso ao mínimo, o básico para o consumo alimentar de uma família. Rede de transporte ineficiente, carência de terras produtivas, processo de industrialização, pequena produção de grãos estão versando sobre a mesma coisa, que é a produção alimentar. Então, que a produção alimentar está ok, está muito bem, obrigado. A aquisição é que é complicada. Então, sendo assim, nosso gabarito é a alternativa A.